Glória a Deus, nós estamos chegando agora nesse momento mais final. E nós estávamos falando sobre esse tema desde ontem, que é Mova-se. Quem não estava ontem? Levanta a mão, só para eu saber. Ana Paula, eu estou sem óculos, Luciana, Noelle, Débora, Hélida, as meninas ali da Guabiraba. Sejam bem-vindas. Esse é o Entre Elas. Entre Elas é uma ferramenta que nós há 4 anos fazemos, só que antes nós fazíamos entre nós aqui. E aí surgiu a ideia de trazer mulheres de tudo quanto eram outros ministérios, outras religiões, e a gente fazer esse mover maravilhoso. Porque o mundo espiritual é um só. Né? Deus, Ele é maravilhoso e é nosso Pai. Então, o Entre Elas é essa ferramenta que junta mulheres para que a gente fale de um tema que é interessante a nós. É um tema que, às vezes, há uma necessidade de se falar dentro da igreja e, às vezes, a gente não fala. Então, todo ano a gente tem um Entre Elas. A gente já vem fazendo há 4 anos, esse é o quarto. Esse é o quarto, a gente já vem fazendo há 3 anos, no caso, esse é o quarto. Essa água aqui não é minha não, viu? Aí traga uma para mim, quem puder. Por favor, pastor. E aí, queridas, o tema, a proposta dessa conferência é Mova-se. A gente vai falando disso desde ontem, desde o começo, e mova-se, e pisa na cabeça do inimigo, e não pare, e não tenha vergonha, e avance, e a proposta é essa. Só que nós sabemos que existem 3 tipos, olha, a Rose chegou, de movimento. A pastora até aqui começou a falar, eu digo, ela vai pregar a minha mensagem. Existe um movimento contrário também. Existe um movimento que não é para nós fazermos. E hoje eu quero conversar com vocês, a gente vai dialogar, eu não vou pregar. Eu sou essa daqui mesmo, viu, gente? O pessoal aqui, toda essa fileira, todinha, tirando aqui a irmã Vanelma, daqui para lá, tudo trabalha comigo. Tem umas que mais diretamente, tirando também Lucicleide, Luciene, Luciana. Trabalha comigo, eu sou essa mesma pessoa, né? E aqui, quem não me conhece, essa é a pastora Érica, que é feliz demais, grata demais. Porque um dia, assim como a pastora Elise e o pastor Adriano, chegaram para mim, eu, líder de célula deles, eu não era pastora, e chegou com uma proposta que eu digo, Jesus, me ajuda, porque eles estavam feridos demais. E o pastor cheio de razão. É melhor o senhor ir embora. Buscar minha água. Mas hoje é um homem de Deus. Eles hoje são os meus braços nesse ministério. E é como ela disse. Uma águia. E o meu nome, eu vim saber depois, o meu nome é aquela que voa como águia. Érica significa aquela que voa como águia. Se você ainda não descobriu o significado do seu nome, procure, viu? Porque ele vai dizer muito da sua identidade. E aí, quando a gente sempre vinha falando, a Adna me chama de Magna Arbor, grande árvore. Ela me deu uma caneca que eu tenho em casa com uma foto minha, e do outro lado, nós amamos a senhora, nossa Magna Arbor. Mas quando eles chegaram, feridos, tão machucados um com o outro, ela não olhava para ele. Ela não tinha nem. A gente estava num pequeno grupo, em círculo, e ela não ficava nem perto. Eu digo, agora como é que vai ser? Porque eu já botava de círculo já para, né? Para ter um. Aí ela diz, eu nem queria ficar perto dele, nem queria ficar olhando para ele. Eu digo, agora deu. Como é que vai ser? Mas Deus, Ele nos faz avançar, como ela disse, e voar. E fazer com que outras pessoas alcancem. Porque hoje eu digo muito aqui, a pastora Alice prega muito mais do que eu. E ai daquele líder que não projetar no seu liderado algo muito maior do que ele já vive. Porque eu digo a eles aqui, a todos eles, vocês têm que se sobressair muito. Se eu só sei falar inglês, vocês têm que falar 4 línguas. É inglês, espanhol, francês e o português. Porque os nossos liderados, eles têm que ser projetados para um lugar alto, como diz em Deuteronômio 32. Um lugar alto, mais alto do que onde a gente já chegou. E é isso que
que nós, enquanto mulheres de Deus, mães de famílias, líderes no nosso trabalho, esposas, nós temos que fazer com as pessoas que estão junto de nós. Se nós não pudermos torná-las melhor, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com a história que a minha filha, os meus filhos vão contar de mim? Eu sou apaixonada por família, por essa ligação que a gente tem, e a gente sabe que é algo que Deus deixou exatamente para nós cuidarmos com muito amor. É o nosso primeiro ministério. Se nós em casa, eu disse à minha menina uma vez, tenho 3, né? Vocês sabem. Uma está em casa que veio ontem e não veio hoje. Tem a Ana Luísa, que é a fotógrafa, que tirou foto de todo mundo, mas casa de ferreiro, espeto de pau, não vai tirar nenhuma minha, que eu não estou vendo. E Luciana. E eu digo a elas, se vocês, que são minhas, não puderem testemunhar de quem eu sou em casa, se vocês não puderem me imitar, eu falhei. Não dá. Não me passa na cabeça de jeito nenhum. Eu até compartilhei acho que foi com Sandra. Não me passa na cabeça de jeito nenhum ver as minhas meninas em outra igreja, jamais. E nem passa na delas. Amém, Lu? Não dá, gente. Como é que pode? Na casa de ferreiro, espeto de pau, não pode. Ana Luísa, vem tirar foto, pelo amor de Deus. Sabe? Então, nós, mulheres, somos empoderadas, mas não é com esse empoderamento que as pessoas estão falando que ficou subjetivo, como a gente falou. Não é esse empoderamento, não. É porque nós temos, sim, uma autoridade que já nasce conosco. Sabe? Esse título mulher, tira tudo que é homem daqui. Sai daí, Renato, também. Esse título mulher, minha gente, é um privilégio nascer mulher. Coisa que eu vim descobrir com o tempo. Porque eu não me achava bonita, agora eu já me acho bonita demais. Posso fazer nada, foi cura completa. Gente, vocês não têm noção. No futuro com minhas redes sociais não, mas eu era feia. Eu tirei toda a foto. Mas, sabe por quê? Porque eu descobri a minha identidade. Eu descobri a mulher maravilhosa, criada, sob medida, no amor de Deus. A águia que vai fazer outras pessoas voarem mais alto que eu. Então, isso. Quando nós encontramos esse objetivo de vida, quando nós chegamos neste lugar, e para chegar nesse lugar, não é fácil. As propostas não são fáceis. Nós muitas vezes desviamos os nossos pés. Porque quem vê hoje não sabe por onde eu passei. Quem me vê hoje no salto alto não sabe o que eu tive que desenrolar de nós, de situações difíceis. Não sabe o que eu sofri. Quem contou o testemunho, parte dele foi ela. Eu ainda não. O dia que eu contar, a gente chora junto. Mas também a gente se alegra no fim junto. Sabe por quê? Porque eu consegui passar pelo vale da sombra da morte. E hoje é tempo de cantar. Hoje é tempo de trazer essa notícia boa, que tem sim condições de passar pela situação complicada e chegar a um lugar que a Bíblia diz, a Bíblia chama que é reinando em vida. Eu quero que você saia daqui, desse momento entre elas, dessa conferência, entendendo o que é reinar em vida. Entendendo que as emoções, como a pastora falou aqui, não são elas que vão direcionar, não são elas que vão lhe dizer, lhe ditar quem você é. Ela falou aqui diversas vezes, nós somos filhas. Filhas de um Deus perfeito. E, queridos, quem aqui é mãe? Sabe o que é uma das coisas que é automático, que eu até falei isso na última aula que eu dei lá no curso, eu leciono lá com as meninas. Com as meninas não, meninos também. É que a herança é algo automático. Se eu morrer hoje, que tenho de bens, é automaticamente de Ana Luísa e das meninas. É fato. Porque elas são minhas. Você
é filha de Deus, automaticamente, aquilo que Jesus conquistou na cruz, e não foi só a salvação. Jesus conquistou maravilhas para nós vivermos. Só que a gente, por conta das circunstâncias, por conta das dificuldades, por conta dessas propostas indecentes, a gente para e só vive a salvação. Não, quando eu morrer, e hoje? E quando ele diz que, Isaías 1,19, aquele que me obedecer, aquele que amar os meus mandamentos, comerá o melhor fruto desta terra. E você está comendo o melhor fruto dessa terra? Ou você está ainda nos frutos amargos? Pois eu quero dizer a você que a proposta de Deus é que nós comamos o melhor desta terra. Josué, quem conhece um pouquinho lá da Bíblia vai entender que Josué ele foi chamado para libertar o povo no lugar de Moisés que morreu. E foi dito a foi dito a Josué que a terra prometida era deles. Está aqui, ó. O documento da terra é de vocês. E Josué sai com aquele monte de gente para uma terra que mandava frutos grandíssimos. E a Bíblia diz, eu acredito, que era cachos de uva enorme, manga espada nem muitos frutos gigantes. E essa terra fértil é sua, povo de Deus. E aí Josué acreditou na proposta e disse, vamos embora. E Deus dá algumas direções a Josué. E ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa, quer vencer, quer chegar lá, não se desvie. Não pegue outro caminho. Siga nesse caminho, seja forte e corajoso. Era uma opção? Era um mandamento. A gente tem que começar a entender o que é mandamento, o que é declaração de Deus. Porque aquilo que for declaração de Deus, você tem que colocar fé e avançar. Quando o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma declaração. Ele está declarando. Mas quando Jesus diz, eu vou suprir as suas necessidades através da vida de Paulo, em todos os momentos, basta você estar alinhado ao que eu quero, a minha palavra, ao meu mandamento. E aí Josué chega do outro lado. Sempre eu digo, há uma divisão em quem nós somos antes de atravessar antes e depois de atravessar o Rio Jordão. Eu atravessei esse Rio Jordão em 2016. Eu sou crente desde agora. A mulher que conta a idade conta tudo. Então eu vou contar a idade. Desde 1994, que eu me batizei em 96. E eu já sou cristã. 17 anos eu já comecei a caminhar, a começar a ler e a compreender quem Jesus era na minha vida. E eu quero dizer a vocês que passei esse tempo todinho, acho que 20 e poucos anos. Eu não sabia quem eu era. Eu fui professora de escola dominical, eu li tudo que vocês imaginarem, já li a Bíblia, eu ia dizer a pastora, mais de 3 vezes. Já li vários livros, fui professora, sou teóloga, um monte de coisa, mas eu não conhecia a minha identidade. Por isso que é muito, muito comum a gente ter aqui diversas pessoas que ainda não sabem. É comum, porque não é fácil. Porque o movimentar e o sofrimento e as angústias e as decepções, elas vão nos levar para um caminho de autoconhecimento que nenhuma outra ferramenta fará. Desculpa os psicólogos. É porque os psicólogos vão nos levar, né, a esse caminho de autoconhecimento. Então eu vim me conhecer em 2016. Eu fui fazer uma escola de imersão, 30 dias. E quando eu cheguei lá, é uma escola, viu, gente? E o professor começou a dizer as características de uma pessoa abusada sexualmente. Eu digo, gente, contaram a ele, né? As características de uma pessoa que não foi, mas se sente, não interessa, gente, a intenção no reino espiritual não importa. De uma pessoa que se sente rejeitada.
contaram a ele. Contaram a ele. Eu nunca nem tinha visto ele. Um homem muito famoso no Brasil todo. Não era possível que ele ia procurar saber entre 160 alunos a minha vida. E eu comecei a ficar com vontade de me esconder, porque ele começava a dizer tudo. Silvia estava lá também, né, Silvia? Silvia entrou numa crise, foi debaixo do pé de manga. Foi, Silvia? Sério? Quando foi, Silvia? Foi. E aí eu disse, minha gente, Silvia está numa crise ali, Silvia surtou. Mas quem era que não surtava? Quando você se depara com a sua realidade, quando você não esperava ser aquilo. Ou naquilo que você se transformou, com o que fizeram com você. Por isso que a proposta é que nós possamos nos movimentar para que nós conheçamos o nosso propósito. Em primeiro lugar, conheçamos a nós mesmas. Quais são os meus potenciais? Quem eu sou em Cristo? E você não é fraca não, viu? Você é uma mulher cheia de poder. Eu já disse. Ele não pode ver seu salto. E ele bota a mão na cabeça, tá lá o buraco, porque Jesus pisou na cabeça dele. E ele vai dizer, vai. E aí, queridos, existem mulheres que se movimentaram no propósito, mulheres que pararam o propósito e mulheres que fizeram o movimento contrário. E a gente vai ver na Bíblia algumas delas. Eu quero que vocês abram comigo, que a gente vai falar primeiro nas mulheres que fizeram o movimento contrário. E é nisso que eu quero chamar a atenção. Cuidado. Porque a proposta aqui é mova-se. Mas existe um movimento contrário que nós precisamos ter cuidado. Então, a primeira mulher, a gente vai ler sobre ela no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Se a sua Bíblia está com as páginas coladas, elas estão dizendo a você que você precisa ler. Né? Que tem uns que estão assim, a páginazinha colada uma na outra, né? Denuncia, viu? Capítulo 21. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia. 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Essa mulher, ela era esposa de um rei. Olha para isso. Tinha tudo para quê? Para fazer muitas outras pessoas alcançarem um nível alto em sua vida social, lá dentro do palácio. Era a esposa de um rei. A Bíblia diz aqui, versículo 1, algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe dou uma vinha melhor. Se preferir, eu lhe pago, seja qual for o valor. Lançou uma proposta, né? Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Mimimi. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que você não come? E ele respondeu, porque eu disse a Nabote, venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. E disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, vagabundos que não tinham nenhum valor,
sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, e levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. E, queridos, essa mulher, ela conseguia tudo a preço de sangue, a preço da mentira, a preço das piores invenções que vocês possam imaginar. Quando todas as vezes existem homens fracos, sempre vai haver mulher atrevida. Porque que tinha Nabote, que tinha o rei Acabe, de ficar viradinho fazendo beicinho e dizendo, ela não me deu a vinha. Aí ela vai e diz, vou conseguir para você. Fez cartas e assinou como se fosse ele. Eu quero dizer a você que quando você se movimenta para um lugar que não é seu, pode ter certeza que o seu lugar vazio é ocupado por coisas que não são legais. Eu vou dizer a vocês, espíritos malignos se apropriam de lugares vazios. Então, para finalizar a história dessa mulher, que ela não é exemplo para nós, porque os maridos, eles têm, viu, pastor? O senhor entrou mesmo na hora certa. Os maridos têm que se posicionar como homem. E as mulheres como mulheres, esposas auxiliadoras. Mas tomar o lugar do marido. Fica aí. Eu vou lá resolver essa parada. Que coisa. Né? Só que o lugar vazio da mulher, que ela deveria ser, foi ocupado por um espírito tão maligno que ela cometeu um homicídio. Ela matou um homem de Deus que zelava pela herança que havia recebido dos pais. E disse assim, não, aqui tem um valor muito grande sentimental. Em outras linhas ele estava dizendo, eu não vou, porque foi uma coisa que eu ganhei do meu pai, e certamente veio do avô. Eu sou família. Né? E a casa dos nossos pais não tem, né, aquele carinho especial. Eu fazia a mesma coisa que Nabote, eu também não vendia, não. Só que o lugar vazio. Porque quando eu saio do meu lugar, o meu lugar não vai ficar no mundo espiritual. Coloca isso aí na sua cabeça, querida. O mundo espiritual não existe lugar vazio. Quando você esvazia, um espírito maligno vem. Porque você deixou de ser você. Você deixou de ser quem Deus quer que você seja. Eu digo aqui aos nossos líderes, pelo amor de Deus, eles sabem. Tem gente aqui também que sabe que eu sou assim. O pessoal lá da C4, cadê? Levanta a mão aí. Todo mundo aí sabe. Eu dou aula a eles, mas eu disse a eles, fale com os seus pastores. Eu não posso de forma nenhuma fazer algo que não é da minha competência. Porque quando eu saio desse lugar, quando eu me movimento para sair desse lugar, para atendê-los, eu estou dizendo que outra pessoa pode vir aqui para atender os meus. Então, movimente-se na direção daquilo que Deus chamou você para ser. Jezabel não é um exemplo para nós. Sabe qual foi o fim dela? A Bíblia vai dizer, você depois pode ler em casa, porque Nabote morreu ensanguentado. Todo mundo apedrejou ele. Ele morreu apedrejado na praça. Tiraram o corpo dele, ficou sangue. Elias foi lá, profeta, e disse assim, por que você matou Nabote, o seu marido, você, seus filhos, toda casa será morta. E as carnes de Jezabel, está na Bíblia, viu? Estou inventando nada. Será comida por um cachorro, por um caramelo, por um cachorro. E a Bíblia relata que ela se debruçou na janela do palácio. Quando se debruçou, caiu e os cachorros comeram a sua carne. Não ficou nada para contar a história da família de Acabe. Porque uma mulher se posicionou errado. Porque uma mulher foi para um lugar que ela não era para ir. Vamos para outra, né? Está assim de mulher que saiu do lugar, viu?
fez movimento contrário. A gente vai falar de umas delas aqui. Aí vocês vão se identificando, queridas. E não tenha vergonha, não. Porque a proposta da conferência é que você se mova para o lugar que Deus chamou você para se movimentar. Se você quiser correr, feito Silvia correu, aqui não tem pé de manga não, mas você pode sair, chamar a pastora Lígia ali, eu estou mal, porque estou me identificando com isso. As crises servem para nós mudarmos a direção das coisas. Se você se identificar com qualquer coisa e quiser ajuda, faça feito eu e Silvia. Eu pedi ajuda lá. Disse, rapaz, o negócio aqui está doendo demais. Me ajude. A outra mulher a gente vai encontrar no livro de Mateus, lá no Novo Testamento. São mulheres que elas não sabiam quem elas eram. Mateus 14. Mateus 14, 8. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João Batista na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. E depois foram contar isso a Jesus. Cuidado, mamães. A pastora falou aqui, o que é que vocês estão exigindo dos seus filhos, das suas filhas? Aqui a gente vê uma mãe louca e uma filha louca. Aqui a gente vê uma mãe que, para estar nesse poder aqui, porque ela é esposa também de um imperador, de Herodes, estava também no poder naquela época de Roma, infelizmente, sem sabedoria nenhuma, influenciada por uma mãe que tinha casado com um irmão. O irmão ou morreu, a Bíblia não fala, mas depois casou com o irmão do marido. Tudo errado ali dentro. E aí esse mesmo homem, com intenção na filha, vê só que bagaceira. Mas Herodias, que era a filha, a que pediu a cabeça, fez um movimento tão contrário que mandou matar um profeta de Deus. Nunca mais Roma parou de ter sangue. E a Bíblia nos conta, se nós formos ver nos filmes também, que Nero tocou fogo em Roma. É sangue, sangue. A gente só vê histórias de sangue. E tinha também lá aqueles leões que comiam os cristãos. Então, assim, mais uma mulher que fez um movimento contrário, que podia ter sido alguém que influenciaria a juventude, outras mulheres, mas fez um movimento contrário, por conta dos pecados sexuais, que tanto a mãe como ela vivia. Outra mulher a gente vai achar no livro de Samuel. Vai passear pela Bíblia um pouquinho. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, versículo 6. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu digo, meu Deus do céu, como pode de mulher ruim da gota? Versículo 6. Vamos ler do 4. No dia que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava. E apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia todo ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou
melhor do que você, não sou para você melhor do que 10 filhos. Só que o que fazia ela chorar não era o marido que não era bom. Ele era bom. Era a vontade de ter filhos. Era a chateação daquela outra. Porque a inveja é algo tão miserável que tira você da rota. A inveja vai fazer você trilhar por um caminho que você olha para a pessoa e você não quer o que a pessoa tem, não. Você quer ser a pessoa. Porque se quisesse o que a pessoa tem, era muito mais fácil. Mas não, ela quer ser, quer o lugar, ela quer aquilo ali. Eu quero ser ela. E para ser eu, vai ter que ou me matar, ou eu vou ter que morrer de outro jeito. Não tem como. Não tem. Então, essa pessoa aqui, essa Penina, é o nome dela. Até o nome dela é feio, né? Eita, desculpa, acho que tem nenhuma Penina, não. Mas até o nome dela não é prazeroso de falar. E ela, a Bíblia diz que ela machucava tanto. Machucava tanto. Eu imagino. Tu nem tem filho. Estéril. 5 dedos fechados. Só que Ana ia chorar. Ana ia para os pés do Senhor. Essa é a minha reeducação, viu? Eu só estou falando. Ana ia para os pés do Senhor. Ana ia... Pai, dá-me um filho. E quando a mulher sabe a sua identidade, ela vai para o lugar certo. Quem estava aqui fazendo um movimento contrário era a Penina, mas Ana fez o movimento correto. Ana foi, sabe para onde? Para os pés do Senhor, assim como a pastora disse que fez. Ajoelhou-se e disse, Deus, dá-me um filho. Eu quero ter um filho. Essa é a história da minha vida também. Por isso que o nome dela é Ana. Eu fiz igual a Ana. Eu fui para o lugar certo. Deus me dá uma filha, um filho. Eu disse que se fosse menina era Ana. Porque Deus me deu, eu não podia ter não. Aí já é outra história. Mas enfim. Ana foi e Deus disse, vou te dar, sabe? Ela fez um voto. Disse assim, se eu conseguir ter um filho, eu entrego ele de volta. Foi o que ela fez. Ela pegou Samuel e entregou ao profeta. Disse, cuide dele aí. 8 anos de idade, ela levou ele. Amamentou com 8 anos, levou para ser criado lá no templo. Mas Penina fez um movimento contrário feio também. Cheio de inveja, cheio de um sentimento ruim, de maltratar pessoas, de xingar, de querer o lugar da outra. Porque apesar de ser mãe, ela não era feliz. Porque tem gente que tem tudo que você não tem. Inclusive a sua alegria. Mas querem ser você. Mas querem o seu lugar. Mas não vão conseguir. Porque só tem uma de você. E o lugar que você está é o lugar que Deus colocou. Porque você é mulher de Deus. Não adianta. Aí, há um sofrimento? Há. Ana chorou? Chorou. Ana deixou de comer? Deixou. Ana ficou triste? Ficou. Mas não entrou numa depressão porque ela recorreu para o psicólogo mais show de bola do mundo, que é Jesus, que é Deus. Vamos para outra mulher? Eu vou pular algumas, porque que horas são, pastora? Eu vou já deixar 2 para cá e vou falar uma da realidade da gente. Não vou nem falar aqui só da Bíblia. Quem conhece a ex-pastora e ex-deputada federal Flor de Lis? Uma mulher que tinha tudo. Uma mulher de Deus que tinha, acho que não sei quantos filhos adotados, porque tinha um trabalho social. Pastoreava a igreja, chegou ao cargo de deputada federal, tinha lá o seu esposo. Nunca nem li sobre o relacionamento dele, só li sobre a tragédia. Mas tinha tudo para ser uma mulher influenciadora de outras mulheres, uma mulher de Deus. E agora tinha dinheiro, podia fazer mais ainda ação social, que às vezes, gente, nós precisamos mais do que nunca saber quem somos, sabe por quê? Porque posição não pode nos tirar do
lugar que Deus quer que a gente fique. Pelo amor de Deus, status, dinheiro e posição não pode ser o que nos move. O que nos move é saber qual o nosso propósito. E aí Flor de Lis, se ela foi julgada a 50 anos de cadeia, porque foi provado A mais B que ela projetou o assassinato do marido. Mulheres que tinham tudo para estar num lugar de honra, num lugar profético, num lugar que ia ajudar outras pessoas, mas fizeram um movimento contrário. A proposta dessa conferência é que você saia daqui sabendo qual movimento eu preciso fazer. Movimento contrário não é a proposta que Deus tem para nós. Movimento contrário é o quê, pastora? Ao propósito que Deus tem. Porque eu tenho certeza que a mulher de um rei, no mínimo, ela tinha que trabalhar no social da cidade dela. No mínimo, é como toda primeira dama faz, né? Mas também, vou pular, não vou falar mais dessas mulheres que deixaram um legado ruim, não. Vamos falar um pouquinho das mulheres que também não foram muito bom, mas pararam o propósito. Essas daqui, elas fizeram um movimento contrário, mas tem umas que param. Vem, puf, parou. E a gente vai ver Gênesis, capítulo 1. A primeira que saiu do propósito. A gatinha da Eva. A Eva queridinha de todas nós. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que eu dou a vocês as plantas que nascem em toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, tudo que tem de si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Era que essa mulher ainda queria da vida. Tinha tudo. Até flores ela ganhou de Deus. Tudo. Alimento. Um homem que amava porque só tinha ela. Não corria o risco de ser traída. Uma mulher que tinha tudo. Isso é Pamela? É não, né? Quem é essa menina? Eu estou sem óculos. É não. É signo. Desculpa. Eu estou sem óculos, eu estou vendo só aqui, viu? E ela tinha tudo. Tudo. Mas mesmo assim não estava satisfeita. Cuidado. Cuidado, porque a insatisfação vai fazer você conversar com quem você não deveria. Vai levar você a ir para a esquina, ir lá, bater papos e papos e deixar os afazeres, porque tanto a mulher quanto ao homem foi dado esse cuidado com as coisas. Olha, cuide. Vocês podem comer de tudo que está aqui, mas não comam ali não. E a desobediência fez Eva parar o propósito que Deus tinha para a vida dela. Sabe o que é viver no paraíso? Pensa aí o paraíso. Paradise Blue. Paraíso. E abrir mão. Por displicência, por desobediência. E você levar consigo toda uma nação. Porque a gente foi tudo com ela, viu? Quando ela abre mão do propósito, ela leva a gente junto. Por isso que Deus disse, de uma mulher, que no caso Maria, vai nascer aquele que vai trazer de novo a gente para o propósito. Por isso que a gente depende de Jesus para ter acesso a Deus, para voltar para o processo, para o propósito. Não tem como voltar para o propósito se não for através de Jesus. Então Eva foi a primeira mulher
descarrilhou, que saiu do propósito. Tinha um propósito. Deus disse a ela, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão fazer como Noelle fez ali, ó, tá grávida, multiplicando. Vocês vão fazer, é isso. Meu Deus do céu, vê que tarefa difícil. Eu ia falar, mas a Agatha está ali. A Agatha ainda não pode ouvir isso, não. Mas que tarefa difícil, né? Fazer menino. Está sendo... Quem está em casa. Que tarefa difícil, gente. Eu disse a vocês que a gente ia conversar. Eu sou assim mesmo. Que tarefa difícil amar o marido e ser amada. Mas a mulher não estava satisfeita. E sabe o que acontece? Desvio de propósito. Por isso que caminhar no propósito nos chama a diligência, seja cuidadosa. Ame o seu propósito, ame o propósito do seu marido, de forma que nada possa tirá-los desse caminhar. E para você não se desviar, você precisa conhecer. E Eva sabia. Para que ela tinha sido criada, ela sabia. Deus deixou aqui, mas muito claro, olha, você vai aqui, encham a terra. E vá viver e vá ser feliz. Aí às vezes aqui a gente, ó. Aqui a gente mesmo, eu e vocês. Temos tudo. E a gente ainda está insatisfeito com não sei nem o quê. Abra o olho. Cuidado para você não parar seu propósito. A insatisfação vai fazer você tomar uma ação que não condiz com aquilo que Deus quer que você tome. O nome já está dizendo, insatisfação vai tirar você. E vai fazer com que você tome ações que não condiz com o propósito de vida que Deus tem para você. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Uma ação, um plano de ação para você. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Aqui já está concluído. Nada mais de novo vai acontecer. Contudo, você ainda e eu ainda posso deixar o nosso legado. Pegar a caneta que a pastora disse para nós escrevermos histórias da vida agora de outras pessoas. Gênesis, primeiro livro. Apocalipse, o livro final. Deus convida você a escrever nessa linha aqui. E pode ser que o seu nome, pode ser não, o seu nome não virá para cá. Mas o seu nome vai estar registrado na vida de outra pessoa. Porque eu jamais me esqueço. Posso falar, né, Lu? Eu jamais me esqueço. Confia em mim, pode. Eu jamais me esqueço do dia que eu sentada, junto com minha família na mesa, fizemos um jantar muito gostoso para a Luciana e dissemos a ela, nós queremos convidar você para ser parte da nossa família, porque a Luciana é órfã de pai e mãe. Posso falar? Estava entrando numa depressão, igual aqui as mulheres, sem se alimentar, numa situação terrível. E um dia ela disse a mim, a senhora não sabe o que é sair de casa para ir trabalhar, não ter a quem dizer tchau, estou indo. Voltar e não ter a quem dizer, cheguei. Eu não quero mais cozinhar para mim mesma, eu não quero mais comer, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais nada. Eu cheguei em casa e disse ao pai de Ana Luísa, só os entendedores entenderam. Vamos convidar. A gente já tem Anne, que Anne é outra história. Mas eu não tenho dúvidas, e ela está aqui. Que tem as minhas digitais, tem as digitais de Ana Luísa, tem as digitais do pai de Ana Luísa, na história de Luciana. Quando eu morrer, se eu morrer primeiro que ela, que eu não sei ainda, mas quando eu morrer, se for primeiro do que ela vai poder contar essa história. Não vai estar escrita aqui, mas vai estar escrito na vida dela. Então, a gente precisa tomar o nosso lugar na linha do tempo. Vocês já viram lá no cemitério que tem a cruz? Né?
nos túmulos. Aí aqui tem a data de nascimento, né, assim, 14/11/73. Vamos supor que aqui é a minha cruz. 14/11/73. E aqui, a data da minha morte. Que vamos supor que foi X. Quando? Aí para lá. Vamos supor. Vamos supor. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos supor que eu morri. Está aqui a linha da minha vida, gente. O que foi que eu fiz? De 73. Quando? Acho que 83. Eu já morri, foi? 2050. 2050. Tá? 2100. O que foi que eu fiz? Porque existe uma linha que já está escrita, Deus fez. Deus marcou a linha. Gênesis e Apocalipse. Aqui está seu Gênesis, seu começo. E aqui está seu Apocalipse, o seu fim. O que é que você escreveu? E você, mulher, tem um potencial. Nós, mulheres, temos um potencial tão grande. Que quando nós escrevemos na vida de alguém. Porque mãe, a gente tem esse instinto. Eu disse ontem e vou repetir. Todas as vezes que Deus quer falar de amor, Ele compara a figura de uma mulher. A igreja é a noiva, a águia que Ele disse que ensina a voar, leva para o mais alto topo de uma coluna, a galinha que junta os pitinhos, a mãe que amamenta, é só a figura de uma mulher. Porque nós, mulheres, somos amor puro. Só que, muitas vezes, umas bobagens, meu Deus, porque também a gente é coração puro. Aí umas coisinhas pequenas, tirar a gente do propósito ligeiro demais. E a gente precisa amadurecer, queridos. Eu digo e repito, ela está aí de prova. Não se coloque, pelo amor de Deus, entre eu e Deus. Eu amo mais Deus do que tudo nessa vida. Ela sabe, eu digo a ela, não coloque não, filha, pelo amor de Deus. Não tem disputa não, o meu amor por Deus é muito grande. O amor pelo meu chamado é muito grande, muito maior do que eu amo demais. É minha, pense como eu desejei, como eu orei, como eu amei ficar grávida, como eu amei amamentar, aqueles olhinhos olhando para mim. Eu amava demais, mas eu amo muito mais. Ela sabe, o meu primeiro amor é Deus. Porque não adianta a gente amar todas as coisas ao nosso redor, se nós não formos apaixonadas pelo autor da nossa vida, por aquele que escreveu uma história. Como é que eu vou amar pessoas, pode ser as mais próximas que forem, se eu não amar aquele que me deu a vida, aquele que me fez conhecer as pessoas que estão comigo? Como é que eu vou amar mais a minha filha do que aquele que me deu a vida para eu poder ter ela? Não tem condições. A gente não pode inverter os valores. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que Ele não abre mão. E nós, mulheres, precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos fazer deles pessoas melhores para viver nesse mundo. E aí, queridas, vamos abrir para a segunda mulher que parou o propósito. Vamos abrir Gênesis 19. Essa musiquinha, viu? Chega a dar medo. Versículos 15. A pastora falou aqui dessa mulher, eu digo que ela vai falar a minha mensagem. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada.
Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr para lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. E ele disse: está bem. Respondeu ele: também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade que você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Vou ler aqui o 26. E eles foram embora, né? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Estava muito, muito claro. Não olhe para trás, não pare, vá-se embora, corra, fuja. E tem hora que não dá para olhar para trás. Porque você para. Estátua é algo que não tem mais movimento. E a proposta de Deus para a sua vida é: mova-se. Busque o seu propósito. Olhar para trás aqui significa sentir saudades do que não lhe fez bem. Porque Sodoma e Gomorra não tinha nada de bom para a mulher de Ló olhar para trás. Eu estou proibida de olhar para o meu passado. Claro que não. Quem não tem passado não tem futuro. Ninguém apaga passado. Agora, o que a gente não pode é olhar para um passado ruim e sentir saudades. O que a gente não pode é se lembrar com água na boca daquilo que não nos fez bem. E foi o que a mulher de Ló fez. Porque Sodoma e Gomorra não tinha nada de atrativo, nada. Mas nós temos aqui algumas viúvas e elas vão agora esquecer dos momentos bons com o marido? Não. Olhe para trás mesmo. Agora também caminhe. Olhe para trás, sinta saudades. Se tiver vontade de chorar, chore. Se lembre dos momentos bons. É seu legado, foi o legado que ele deixou. Agora não pare. Continue a nadar. Continue a nadar. Não pare. Avance. Deus tem um propósito, lembra? A vida está na mão de Deus. Se a pessoa não está mais com você, Deus quis assim, amém. Só que a mulher de Ló nem nome tem, a mulher de Ló. E aí sabe o que acontece, queridos? As filhas de Ló. Porque a gente vê que essa mulher já não era sábia, não obedeceu o que estava tão claro. As filhas fizeram uma bagunça na família. Embebedaram o pai, transaram com o pai, e engravidaram do pai, e tiveram um povo ruim chamado os Moabitas. Então, todas as vezes que uma mãe erra, meu Deus, as filhas são tendenciosas, todas as vezes não, aí generalizar é muito forte. Mas quando uma mãe erra, geralmente os filhos copiam, porque mãe é aquela que educa, é aquela que está lá dizendo como deve ou não fazer, é aquela que está junto. Então a mulher de Ló parou o propósito. Com toda certeza, Deus tinha algo, se tirou Ló, é porque Deus tinha algo para fazer. Mas ela não atentou para o que o anjo de Deus havia dito. Não olhe para trás, não. Siga. E aí Deus deve estar dizendo aqui a algumas pessoas: não olhe para trás com o seu passado nojento com saudade, não. Todos nós aqui tiveram, viu? Um passado nojento. Não venha dizer não. Só eu era. Todos nós aqui tivemos. Não, alguns menos nojentos, alguns mais nojentos. Mas tivemos. Né, Ellen? Né? Os meninos agora que estão... Vocês ainda estão... Vocês podem aprender a não ter. Mas
Mas a gente que já está com 40, passou dos 40, a gente fez muita besteira. Né? 53. Mas não é para olhar para esse passado mais com saudade, não. É para olhar agora como uma ferramenta para testemunhar. E dizer assim, eu era, mas não sou mais. Eu fiz, mas não faço mais. É uma roupa que a gente não veste mais. Não cabe mais em nós. É uma roupa, o passado é uma roupa que um dia coube, mas está aqui, ó. Eu venho, olho e volto. Não vista mais a roupa do passado, que não dá mais agora no presente. Vamos para outra? Então, a mulher de Ló também parou um propósito. Eita, essa daqui foi perigosa. Juízes 16. Essa daqui foi insistente no erro, misericórdia. Versículo 15. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o com o tempo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo e jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre da materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Ela vendeu a confiança do marido. Ela, na verdade, só se relacionou com ele para poder descobrir o segredo pelo qual ele tinha tanta força. Dalila insistentemente. Prostituta, viu? Foi até bom tu vir, Eric. Essas mulheres aqui com propósito. Não vale nada, viu? Senhora, nada. Não se faça de besta, não, que você sabe o que eu estou falando. A cara de Sigrid. Esse negocinho de homem de Deus, porque Sansão era um homem de Deus. Sansão, ele tinha um chamado. Mas Dalila chegou na vida dele, por isso que o povo chama as prostitutas de Dalila. Porque chega com uma proposta muito boa. Olha, você não me ama, porque se você me amasse... E aí, queridos, sofreu toda uma nação. E o propósito que era de Sansão, de libertar os filisteus, foi preso, serviu de palhaço, furaram os olhos dele, e ele cumpriu o propósito, mas cumpriu a preço com a vida dele. Então Dalila foi mais uma mulher usada pelo inimigo, por Satanás, para parar o propósito da vida de Sansão. Eu vou pular mais algumas aqui, porque eu quero falar de mulheres que se movimentaram dentro do propósito. E a primeira delas aqui não está na Bíblia, mas está aqui entre nós, a pastora Elis. A pastora Elis, ela tinha tudo para não estar aqui hoje, com o marido abençoado, com as filhas lindas, vivendo o propósito. A pastora Elis, ela recebeu um chamado lá na adolescência junto com ele. Era noivos? Noivos. Vocês vão cuidar de casais, vocês vão cuidar de famílias. Mas no meio do caminho, houve um convite de Dalila, houve um desvio, mas ela disse, eu quero, não vou sair. E ajoelhou. E Deus trouxe de volta para o propósito. Toda uma família. Casal abençoado, viu? Muito mais santo do que eu aí. Amo demais eles. Mas são minha referência de homem e mulher de Deus.
íntegro. Aí agora é tanto que às vezes dá raiva. Hã? Então, é a primeira pessoa que eu queria dizer aqui. Uma mulher que anda no propósito, não abre mão. Não abre mão do propósito. Amém, pastora? Amém, pastor? A outra maravilhosa, cheia de graça, que eu acredito que era linda, Maria, mãe de Jesus. E o anjo olha e diz assim, cheia de graça, presta teu ventre para que o Salvador possa nascer. Presta teu ventre para que Jesus venha e viva. Arme a tenda. E Maria disse sim. Caminhou lindamente no propósito. Está aqui a tua filha. Usa-me. Pode usar o meu ventre, a minha vida. Amo demais Maria. Uma mulher que caminhou no propósito. Uma mulher que trouxe luz através do seu ventre. Imite Maria. Diga sim a Deus. Deixe Jesus ser gerado em você. Deixe a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Deixe a vida ser gerada em você. Seja caminho para outras pessoas. Seja luz para outras pessoas. A outra mulher, Raabe. Não podia deixar de falar de Raabe. Raabe e Josué 2. Prostituta. Poxa, pastor, a prostituta caminhando no propósito. A Bíblia nos conta que ela era prostituta. E os profetas, para não morrer, precisavam se esconder. E pediram um favor a Raabe. Raabe disse assim, eu faço o favor, eu abro a porta da minha casa. Eu ia dizer outra coisa. Eu abro a porta para vocês se esconderem. E Raabe precisou mentir, viu, Sandra? Para que os profetas não fossem mortos. E chegou lá, aqueles que queriam matar o profeta, a gente soube que os profetas se esconderam aqui. A ela, não. Escondeu eles lá debaixo das purpurinas, lá debaixo das coisas. E disse, não aqui não, foram-se embora. Mas eles estavam lá. Porque Raabe acreditou na proposta que os profetas disseram. Se você nos esconder, guardar a nossa vida, nós somos povo de Deus. E eu quero dizer a vocês, viu? Que quando a gente serve aqueles que estão no propósito, a gente é abençoado. A Bíblia diz que quando a gente dá um copo de água a alguém que é de Deus, a gente recebe a honra daquela pessoa. Não é assim? Então ela escondeu eles e precisou mentir. Olha, eles não estão aqui não. Não, vocês viram, foi outros homens. Porque entravam muitos homens. Foram outros homens. Não, mas disseram, não, foi não. E ela sustentou e olharam a casa dela, só que ela escondeu bem escondidinho. E não encontraram os homens de Deus. E ela disse assim, me prometa que vocês não vão acabar com a minha família. E eles disseram, a gente promete. Nós vamos... Agora coloca um sinal aí que a gente não vai saber quem é. E a Bíblia diz que eles colocaram uma fita escarlate, como uma fita vermelha. Talvez seja por isso que o vermelho, né? É a cor do pecado, é? Eu não acho não. Ela colocou uma linha vermelha bem grande para eles de longe verem. E ali era a casa dela. Hoje Raabe está em 2 lugares que todas nós gostaríamos de estar. Na Galeria da Fé, Hebreus 11, e na genealogia de Jesus. Mateus 1, você pode ler lá. Ela não
podia estar de jeito nenhum na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque ela não era judia. Era proibido. Duas coisas que proibia Raabe entrar na genealogia de Jesus. Ela era judia. E a segunda é que na genealogia não entrava mulher. Só contava os homens. Mas Raabe está lá. Raabe, que gerou Boaz, que gerou Jessé, que gerou... E aí vai. Onde é que está o seu nome hoje? Isso aqui, Mateus 1, é como se fosse a calçada da fome. As estrelas. Genealogia do rei dos reis. E Maria vem de Raabe. José e Maria, uma genealogia que muitas vezes a gente deixou essa vida não de prostituta, ou não sei também, mas uma vida, como eu disse a vocês. Mas a gente tem vergonha, faça feito Raabe. Cole em quem é de Deus. E saia de perto de quem não tem nada para oferecer. De bom. E eu tinha colocado mais outras pessoas. Que horas são? Aí tem Loide e Eunice, as vozes de Timóteo. Caminharam no propósito a ponto de elas estarem hoje como duas mulheres que ensinaram. E Timóteo foi, dispensa comentários. Esté. Gente, Esté, a única coisa que Esté tinha era beleza. Esté não tinha cultura, Esté não sabia falar, Esté era... Esté teve que ganhar um banho de loja. Esté teve que ser educada para poder se apresentar para o rei, porque Esté não sabia nem falar. E era judia. Para se casar com um rei que não era judeu. Ou é outra coisa aí? Quebra de paradigma, de protocolos. Mas quando Deus quer, Ele não quer saber se você é ou não é crente. Ele não quer saber, Ele quer saber que você tem um coração alinhado e disposto, disponível e que você ama. E Esté é convidada para se apresentar ao rei. Vou dar um banho de loja em Esté. Passa um tempo para ensinar Esté a falar. Esté não sabia nem falar. Vossa Excelência não sabia. Mas Deus tinha um propósito para o povo. Porque você também pode ser usada para alinhar o propósito de outras pessoas. Mas você precisa estar no seu propósito. E aí Esté chega uma hora que todos os judeus iam ser mortos. Porque tramaram um plano lá. E chega, o tio dela chama ela e diz assim, olha, será que não foi para isso que você foi posta aí? Se vocês quiserem, podem olhar lá. Capítulo 4. Será que você não foi posta onde você está hoje? Aí eu quero perguntar onde é que você está hoje, não precisa me responder. Mas será que onde você está hoje não foi para cumprir um propósito? E esse lugar que você está, pessoas como Naamã, invejosas, ruins, natureza fria, pode tramar contra a sua vida. Avance igual Esté. Se tiver que morrer, morrerei. Mas eu não arredo o pé do meu propósito. Nós temos que fazer exatamente como essas mulheres que a gente acabou de falar aqui. Mulher samaritana, que Jesus chegou e disse assim, tu tivesse 7 maridos, 7 homens, nenhum era teu. E ela, como é que o senhor sabe? Eu vim buscar água aqui, o senhor está contando minha vida todinha. E ele disse, se tu beberes da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. E a gente tem uma sede aí, uma sede louca, umas coisas doidas. Procure a fonte.
Tem gente que compra roupa para ser feliz. Olha para isso. Tem gente que tem umas coisas assim, né? Procurando alegria, procurando. Tem gente que joga para ser feliz, tem gente que bebe para ser feliz. E essa mulher, certamente ela fazia sexo para ser feliz, porque ela teve 7 e ainda não era feliz. E Jesus diz assim: se tu beberes da água que eu te der. E ela diz assim: como o Senhor vai me dar que o Senhor não tem nem fonte? Essa fonte aqui já tem dano. Ele diz aqui, ó: rios de águas vivas fluirão. Movimento, queridas. Está com sede? Quer ser feliz? Procure a fonte certa. Movimente-se para a fonte certa. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diga a ela: você, Ana Luísa está proibida de dizer a Jonas. Jonas não faz parte do projeto, não. Você é uma mulher que caminha no propósito. Por isso que eu estou aqui com você. Eu e você somos a geração que vamos fazer Igaraçu ser alinhada ao propósito, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Não deixe ninguém parar o propósito da sua vida. Não deixe circunstâncias. Não deixe timidez, não deixe nada. Sentimentos não podem mover os nossos pés. A gente viu ontem que Moisés, ele foi parado no seu propósito e ele disse de forma covarde: manda outro em meu lugar. Eu achei essa frase: ô Moisés, ô Moisés. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma coragem que eu não sei de onde vem, né? Quem me conhece sabe. Se Deus mandar eu sentar, eu não procuro cadeira não, eu sento. Eu tive um DR com Deus em 2015, 16, porque ele dizia assim: você vai dar vida a um ministério. A palavra que foi profetizada em 98, você vai. E eu dizia: meu Deus do céu, como é que eu vou ser pastora, que eu nunca fui? E eu ficava pensando: vem família, vem pessoas que usam droga, vem tudo que, eu imaginei tudo que não presta. Vem pra mim. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou alugar um prédio? Como é que eu vou comprar cadeira? Como é que eu vou comprar microfone? Como é que eu vou comprar? E eu fiz um propósito, fiz um voto com Deus. Lembro como se fosse hoje. Se eu chorar, faz parte porque eu sou mole. Eu estava ajoelhada na minha cama, o colchão é alto, eu estava ajoelhada, não conseguia falar nada, só chorava. No meu pensamento, eu pedia 2 coisas a Deus, só pensando que eu não conseguia falar. Eu dizia: Deus, eu quero um sinal do teu amor, só. Que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que o Senhor não me deixou, que eu não estou nisso aqui, que eu não estou ficando doida. Me diga que o Senhor está perto de mim, me mostre que o Senhor está comigo. Isso aqui, ó, com a cabeça. E a outra coisa, eu indagava ele: como é que o Senhor me chama para eu ser pastora, Deus? Só faltava dizer: o Senhor está doido. Eu não entendia. E queridos, queridas, Ana Luísa tinha, quase contar aí, Ana Luísa. Tinha 8 anos, eu acho. Ela estava dormindo do meu lado. O pai dela trabalhava à noite e ela estava dormindo comigo na minha cama. E quando eu estava chorando, fazendo essas perguntas a Deus, tendo essa DR com Deus, ela falou, dormindo, essa frase que eu vou dizer a vocês. É a frase da minha vida. Eu tenho que mandar fazer uma camisa com essa frase. Vou ganhar um presente.
Hashtag. Fica a dica. Tudo desse jeito, gente. Não foi com o português viciado que a gente tem. E foi com uma autoridade que nunca mais eu esqueço. Tudo o que vier já está pronto. Eu me levantei daquele lugar que eu estava, mas com uma vontade de abrir a igreja. E eu disse, nesse mundo, ninguém me para. O meu propósito é esse, Deus. É abrir um ministério e ajudar vidas, pois eu vou fazer. Minha gente, foi lindo e maravilhoso. Mas no meio do caminho, algumas pessoas que estão comigo, inclusive, não sei se ainda estão, a irmã Maria está ali, Silvia está ali, Leide está aqui, Leide está aqui, Hélida está aqui, pastor e a pastora ainda não. Luciana está ali, Renato está aqui. Vocês não sabem o que eu sofri. Mas eu não comi o pão que o diabo amassou, não. Eu comi um pão que amassou o diabo. Eu disse, pode vir o que vier, não me para. Pode vir o que vier, e eu vou dizer a vocês, ainda nesses dias, tentam me parar, mas eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa, ninguém pode entulhar os seus poços. Ninguém pode ditar aquilo que Deus já disse que você seria. Deus é Deus. E as pessoas podem até olhar e dizer assim, oxe, ainda tem vida aí sim. Sabe por quê? Ele diz que ainda que o tronco for arrancado, nascerá vida se você estiver à margens de ribeiros de águas. Por isso que você precisa deixar o rio de águas vivas dentro de você, movimentando-se. O reino é um reino de movimento, mas é um movimento que vai levar vida a outras pessoas. Não se deixe parar. Não se deixe sair, desviar os seus pés do lugar que Deus disse a você. Agora, se você ainda não escutou Deus, pare para escutar. Porque você senão vai ficar como o vento que a pastora leu, leva para um lado e para o outro e você não sabe. E nem faça como Moisés, manda outro em meu lugar, que manda outro em meu lugar, não, eu vou. Recebi uma proposta que, meu Deus do céu, mais uma vez eu tive uma DR com Deus. Eu tenho certeza, Pai. Você. E Deus envia profeta para confirmar, e Deus envia amigos para confirmar. Pessoas do norte e do sul com a mesma confirmação. Amém. Não estava nos meus planos. Nunca foi os meus planos. Mas é o seu plano, Deus? É. Então eu digo sim, amém. Eu já chorei, orando, as lágrimas caindo. Já contei isso aqui. E eu dizia, Senhor, eu estou orando aqui por fulano. Aí eu queria que fulano morresse. Aí o Senhor me acordou de madrugada para eu orar, para que abençoe, então abençoa fulano. E as lágrimas correndo aqui, de raiva, viu? Contei isso lá na aula, não foi? Deus conhece a gente. Não adianta você fingir para Deus, não. Eu vou orar para fulano, que eu amo fulano. Sem você amar fulano. E Deus vai testar você. Vai mandar você orar por fulano. Para ver se você é obediente. Porque o seu sentimento não pode lhe mover. Porque se eu fosse pelo meu sentimento, eu não ia orar por fulano, que eu estava com vontade que fulano morresse. Como é que eu vou orar por fulano? Para matar, é? Não vou. Mas Deus disse, vai levantar. Levantou de madrugada, viu? Um sono gostoso. Acorda, filha. Eu sem sono, sem nada, acorda. Vai orar por fulano. Proposta indecente, vai orar por fulano. Fui orar por fulano. Orei. Eu nunca fiz uma oração tão sincera. Porque não foi movida pelo que eu sinto, foi movida pelo que eu creio e eu escuto meu Pai. Quando você sentir, acho que foi eu. Não, gente.
O que a gente tem dentro é um espírito que fala, um espírito que geme, um espírito que intercede. Escuta o Espírito Santo dentro de você. Entendeu? Se a gente estava conversando, quem você quer ver primeiro quando chegar no céu? Né? A gente sempre brinca disso. Eu quero ver Mateus, eu quero ver Judas. Judas não, a Bíblia diz que Judas se suicidou, né? Eu quero, mas também não sei. Eu quero ver Paulo, eu quero ver. Vou sair correndo para dar um abraço no pescoço de Esther. Aí eu olhei para elas lá e disse assim: vocês nem sonham. Eles estão doidos que a gente chegue lá. Sabe para quê? Para perguntar como é que era carregar o Espírito Santo dentro. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, querida. Os antigos, Moisés, Elias, Adão, Eva, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Você tem ele dentro. Você é templo e morada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não existe mais potência no mundo do que esse Espírito. Você tem tudo, todas as ferramentas para avançar, todas as ferramentas para fazer valer a sua história. Gênesis, Apocalipse. Deixe seu legado, cumpra seu propósito, no nome de Jesus, e seja feliz porque você é mulher. Seja feliz porque você é mulher. Porque Deus criou você para representar o amor aqui na terra. Depois do pecado, a primeira profecia depois do pecado foi dizendo que você e eu, no nosso salto, olha aí para o salto de novo, pisaríamos na cabeça de Satanás. Nosso propósito é esse: ser vencedora. Ponto final. Avance. E qualquer coisa, conta comigo. Estamos juntos e misturados. Eu sou péssima de mímica. Coração. O sinal. Obrigada, Adna. O sinal que Deus me deu. Quando eu levantei da minha DR, tinha um coração de lágrimas. Eu tenho uma foto. Por isso que lá a Adna lembrou. Certinho assim no meu colchão, no meu lençol. Coração. Eu não pedi um sinal do amor dele? Tinha um coração lindo. Qualquer coisa depois eu vou postar nas minhas redes sociais, vocês olham, vocês vão lembrar. Foi um sinal do amor de Deus. Deus sempre deixa sinais para mim. Eu sou apaixonada, arriada aos 4 pneus step. Vamos adorar? Se desprenda. Vamos adorar juntas. Deixa o Senhor falar com você. Se você ainda não conhece o seu propósito, você pode conhecer hoje. Você pode sair daqui conhecedora de quem o Senhor chamou você a ser.